Vovó não quer gosta de coco no terreiro, pra não lembrar o tempo do cativeiro, pra não lembrar... Macumba! Estamos de volta. Eu andei dando uma olhada nas nossas EMAIOs, só pra refrescar na minha memória. Caso você tenha se esquecido, nós temos EMAIOs que dão todo tipo de coisa que você possa imaginar. Então, assim, as possibilidades são infinitas, sabe? Se você conseguir pensar, você provavelmente consegue fazer. Exceto com essa aqui. Essa aqui é só a normal. É uma versão um pouco diferente da normal. Enfim. Opa, tem isso aqui também. Hum. Hum. Acho que eu ainda prefiro esse. Enfim. Como eu estava dizendo, você tem todo tipo de coisa que você possa imaginar aqui. Eu vou só dizer o que eu estava pensando, para que eu não me esqueça depois. Cadê? 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 Ah, tem algumas que não me parecem úteis. Por exemplo, essa. O nome é Fabricante de Armas Confiáveis. Na verdade, a ideia é você fazer o contrário. Curiosamente, a ideia com essa EMAIO aqui, até onde eu consigo ver, é você chegar até aqui para fazer armas pouco confiáveis, mas muito baratas. Por causa que, fora isso, eu não vejo por qual razão você utilizaria isso, você utilizaria Mauser em vez de Cal Walter. Porque você consegue fazer armas com mais soft attack, ainda que seja uma quantidade ligeira, assim, pouquinha coisa a mais de soft attack, mas por muito menos aumento de custo de produção. Entende? Porque aqui realmente você tem menos 13 de custo de produção. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor o que eu quis dizer. Você ganha menos 13 de custo de produção indo por aqui. Mas aí você já recupera 10 aqui. E se você quiser os outros... os outros 2% de soft attack, você ainda ganha 5 aqui. Então é aquilo. É uma conta simples. Quanto é que é 13? Perdão. Quanto é que é 15 menos 13? Perdão. Era como eu tinha dito da primeira vez mesmo. Quanto é que é 13, certo? Menos 15. É menos 2. Certo? Então, no fim das contas, você sai com mais 2% de custo de produção, que é pouca coisa, de fato. Mas aqui você não sai com nenhum. Na verdade, aqui, se eu me lembro bem, você ganha 5 aqui. 5 de redução aqui. E mais 5 aqui. É isso? Acho que é. Então 5 aqui, 5 aqui. Você sai com menos 2% de custo de produção. Ou seja, é uma diferença de 4%, sabe? Não sei, eu prefiro Cal Walter. Eu não vejo por qual razão você utilizaria Mauser, a não ser que você realmente queira usar essas armas aqui. Enfim, eu não vou fazer um segundo episódio onde eu só analiso EMAIOs. Nós já temos bastante, sabe? Outra que eu não achei muito útil foi essa. Porque, eu não sei, eu tenho um EMAIO melhor para produzir mecanizados e motorizados. Pelo menos eu acho. Eu acho que é melhor. Menos 15% de custo de produção. E só. Você ganha menos 15% de custo de produção, mais 15% de hardness, o que é bom. Muito bom. Mas cadê? Qual é a outra? Não é você? Opa.
É você? Você é muito útil. Um dia, um dia. Sim, você ganha motor a jato descendo até aqui, por sinal. Peraí, o quê? Não, você não ganha motor a jato, você ganha breakthrough. Ah, você ganha breakthrough de motor axial. Certo. Qual era? Essa aqui. Mais 10% de output. Mais 15% de hardness. Aumenta um pouco o custo, mas não sei, me parece melhor de maneira geral. Sabe? Enfim. Você tem possibilidades. Você tem opções, sabe? Opa! Como eu gosto de dizer, você tem opções. Eu despausei sem querer. Mas o que eu estava pensando em fazer era o seguinte. Combinar... Cadê? Combinar esse, que é horrível para pesquisar qualquer coisa com, mas... Olha isso. Ou isso. Ou isso. Olha isso. Você fica até sem saber o que dizer. Será útil para produzir. Combinar esse com esse. Para produção de tanques e armadurado de forma geral. Aliás, ele só produz tanques, esse. Diz aqui, todo equipamento de tanque. Isso conta armadurados? Posso testar. Existe uma forma bem simples de descobrir. Opa. É, posso colocar para produzir. Acho que conta. Enfim. Eu vou usar eu vou usar esses dois em conjunto. E nas forças aéreas... Eu não te dei atenção devida. Um dia. Um dia. Nós temos que começar o episódio em algum momento. Nas forças aéreas eu... Por alguma razão também ignorei esse aqui. Eu tinha entendido errado. Eu achava que isso dava motor a jato. Não. Pode ler aí e ver o que dá. Reduz a penalidade de 2 anos, o que é bom. Não era tão absurdo quanto eu tinha entendido, não, no primeiro episódio. Fábrica é sempre útil. Enfim, eu estava dizendo, eu vou usar uma combinação desse, que é... cadê? É loucura. A única coisa que esse não tem é redução, é output, pelo visto. Mas assim... Não, ele tem também. Certo. Ele só não pode ser feito nessa ordem. Calma. Calma. Você. E você. Pronto. Uma combinação desse, que é Junkers, com Focke-Wulf. Que parece bom também. Isso para os meus aviões pequenos. Para os meus outros tipos de aviões eu ainda nem me decidi. Posso usar. Aliás, isso aqui produz qualquer coisa. Não é só para os aviões pequenos. Enfim. Vejamos aqui. O destino do valquismo. Com a guerra civil terminada e os traidores reduzidos a pó, a Alemanha lamenta. Podemos ter triunfado,
mas grande parte da nossa maravilhosa nação jaz em ruínas. A luta sangrenta deste período de conflito não pode ter sido em vão. O nosso amado Führer mártir, Adam Dressler, tendo sido cruelmente abatido pelos Hagens do Novo Mundo, o movimento valquista reuniu-se mais uma vez em Munique para decidir que direção o valquismo está destinado a seguir. Por um lado, a vertente mais pragmática do movimento valquista instou o Reich a continuar estritamente pelo caminho traçado por Dressler, com Ernst von Salomon a ser proposto por muitos como o herdeiro derradeiro de Dressler. Tanto pensador quanto figura de proa, o próprio Salomon comprometeu-se a conduzir a Alemanha na missão estabelecida por Dressler, com o apoio de muitos valquistas proeminentes como Rudolf Jung e Fritz Klopper. Por outro lado, um azarão surgiu agora para alturas ainda maiores. Comprometendo-se a levar a visão de Dressler para a Alemanha até a sua conclusão, Karl Otto Pettel reuniu muitos valquistas mais jovens, bem como antigos rebeldes dos Stormtroopers, no apoio à sua própria candidatura para assumir o manto de Führer. Afinal, ninguém reivindicou oficialmente a posição de Führer, e poucos são mais adequados do que Pettel, cujo gênio é claramente aparente no seu apoio esmagador dos Bündnischer, bem como nas suas ideias, ou assim afirmam seus apoiantes. O radicalismo total de Pettel é exemplificado pelas suas alegadas ligações comunistas em casa e, no estrangeiro, ganhou a severa oposição do leal Reichswehr e de outros grupos que apostaram corretamente no triunfo valquista. Com tudo isto em mente, muitos valquistas permanecem indecisos até ao dia do comício de Munique, um dia que entrará para a história alemã como o dia em que o movimento valquista decidiu que devemos defender o sonho de Dressler ao máximo. Claro. O valquismo vive. Assim. Nem me lembrava mais disso. Nós temos muito trabalho pela frente. Temos aí Karl Otto Pettel. Jovem, ele tem apenas... Aliás, ele tem apenas 29 anos, eu ia dizer 30. 30 ainda não. Jovem demais para participar da Grande Guerra, o jovem Karl Otto Pettel passaria seus anos de formação como um membro entusiasmado da Bündische Jugend, tendo se juntado a Freischar em 1926. Pettel assumiria um estágio em um jornal ao mesmo tempo e logo se matricularia na universidade para se formar como professor em 1928, em uma época que parecia que o sistema de Weimar permaneceria consolidado. Tudo isso terminaria em 1930, com um protesto conjunto ao lado de comunistas e valquistas, resultando em sua prisão e na revogação de sua bolsa de estudos. Tendo sempre mantido visões nacionalistas latentes como parte de sua experiência Bündisch, o nacionalismo revolucionário de Pettel logo se tornaria aparentemente para todos verem. Forçado a deixar a Freischar após uma série de artigos de simpatia comunista, Pettel logo se juntaria ao movimento valquista baseado na Baviera. Aqui, Pettel experimentaria uma onda de promoções, todas a mando do Führer Adam Dressler, que se afeiçoou à perspectiva rigidamente nacionalista, mas simultaneamente anticapitalista de Pettel. Pettel parecia destinado a uma posição de alto escalão na burocracia valquista, onde eventualmente seria barrado e forçado a se contentar com seu lugar ou a renunciar. Afinal de contas, certamente ele é radical demais para chegar ao poder. A geopolítica e o destino provaram o contrário. Com a morte de Dressler e a subsequente guerra civil fazendo com que Pettel disparasse ainda mais nas fileiras até se tornar o vice-chanceler do gabinete provisório de Scheringer. Com poucos restantes para silenciosa ou abertamente espalhar o medo sobre a ascensão do nacional bolchevique, Pettel finalmente afirmaria a via revolucionária nacional naquela fatídica reunião de Munique, pronto para reformular o Reich além das mais selvagens imaginações burguesas. Muitos aguardam, com curiosidade mórbida e terror, o que o Führer Karl Otto Pettel fará a seguir à frente da nação alemã renascida. Vejamos. Assim, o traço dele é dissidente vermelho, que não é ruim. Eu só não gosto que eu não tenho estabilidade, mas isso pode ser consertado eventualmente.
Eventualmente. Ok. Tá, temos uma parte nova da nossa árvore de focos que acaba de ser desbloqueada. O Valquismo vive. Ultrapassamos o medo, o ódio e, acima de tudo, a desconfiança da ideia valquista. O povo alemão passou por luta após luta, mas no fim, o valquismo regressou numa forma muito mais pura. Agora, nada deterá a imparável revolução valquista. Pronto, eu decidi ir com esse caminho porque isso resolve algo que eu andei dizendo. O fato da, eu andei dizendo que o valquismo ele é uma bagunça, porque, não sei, é estranho, é uma ideologia que nunca existiu. Mas todas as outras ideologias que você tem aqui na Alemanha existiram. Então eu resolvi consertar isso. Agora nós somos nacional-bolchevistas. Que existe. Vejamos. É uma ideologia que existe. Temos aqui. Nacional-bolchevismo. Resolvido o problema. Se isso torna a nossa ideologia menos ou mais de uma bagunça, não sei dizer. Mas pelo menos é algo que existiu, né? Vamos deixar vocês descansando aqui. Enquanto isso. De onde eu tirei... Ah, provavelmente foi daqui. Provavelmente foi daí. Ok. Vejamos. Parece bom. Isso meio que... Não é. Isso faz com que eu possa burlar. Onde está? Um dos piores espíritos que eu tenho. Isso, esse aqui. Um Reich dividido. Posso só burlar isso. Fazendo isso aqui. Que é bom. Mas não é a minha prioridade no momento, sendo bem sincero. Minha prioridade é consertar a minha estabilidade e depois a minha economia. Temos que resolver essa crise. Tudo bem. Vamos confiscar reservas estrangeiras. E confiscar reservas estrangeiras. E monopolizar o comércio externo? Não sei, eu sinto que isso é uma pegadinha. Talvez a tradução esteja me deixando confuso, mas... Não sei. Só bom demais pra ser verdade, sabe? Não. Isso é bom. Vamos também... Não. Reduzir a distribuição de Devisenbescheinigungen. O sistema de Devisenbescheinigungen serviu-nos bem na repressão da importação capitalista dispendiosa. Mas precisamos ir mais longe nestes tempos de crise. Absolutamente nenhuma importação frívola pode ser permitida. Tudo deve ser dedicado a resolver as questões mais prementes que a Alemanha enfrenta de imediato. Certo. Ok. Aqui na área da economia nós temos muita coisa boa. Ah, você é útil. Vocês são úteis. No momento está para novembro. Então reduz 2 meses cada um. 2 meses. Mais 2 meses. Mais 2 meses. Já é 6 meses, o que é bom. Mais 2, acho que reduz em 1 ano. Mais 2. Mais 2. É, isso aqui reduz em mais de... Ok, ok. Isso aqui é bom. Vejamos. Continuar a Revolução Nacional. Ok. Talvez nós vamos fazer Revolução Cultural também.
Tá. Ah, você é útil. Isso também reduz. Ok, qualquer coisa que eu faça reduz, pelo visto. E eu aqui preocupado. Ahn, vejamos. Ok. Bem, eu vou fazer este foco primeiro. Parece bom. Erguer a bandeira de sangue. Ergam a bandeira vermelho sangue bem alto, a bandeira da juventude. Este é o apelo que todos os jovens alemães devem atender, pois é seu dever lutar pela Revolução Nacional. Para reconstruir o Estado, deve ser executada a reorganização da frente, uma oposição revigorada contra o liberalismo degenerado e contra a ordem de escravização de Versalhes. Exato. Enquanto isso, eu tenho milícia? Não, eu não tenho milícia. Eu começo com uma divisão de milícia, mas eu não tenho como adicionar mais. Me deixa triste, eu gosto de milícia. E nós temos uma doutrina que parece bem miliciana, né? Você imaginaria que ela te daria alguns bônus de milícia, mas eu suponho que esse é o outro caminho. O caminho é esse pessoal aqui, o pessoal Völkisch. Ok, tudo bem. Voltamos à estaca zero. Aliás, nós estamos ainda um pouco atrás da estaca zero. Um dia nós voltaremos. Sem combustível, sem problema. Ok, agora sim. Nós podemos vender esses aviões de uma qualidade muito, muito ruim. Ok, eu ainda tenho alguns. Vejamos. Bem, fora isso, eu não tenho nada pra vender. Vejamos. Nossa marinha deve estar uma bagunça. Ela estava tão bonitinha. Eu fiquei tão surpreso quando eu não tive que fazer nada pra ajeitar a marinha. Opa! A reunião de Stuttgart. Com o fim da guerra... eu esqueci de olhar uma coisa. Você. E você não foi traduzido. Suponho que você pertence à Renânia. Eles têm estabilidade mínima. Tá. Criatura sem atributos vai para a Renânia. Bem. Vamos fazer isso. E por que não isso? A reunião de Stuttgart. Com o fim da guerra, chegou à altura de a ferida revolução valquista da Alemanha convalescer. Embora Dressler já não está conosco pessoalmente, o seu espírito, mais vigorosamente do que nunca, impulsiona a Revolução Nacional para frente. No entanto, parece que as interpretações da vontade do primeiro Führer já causaram algum conflito. Como parte do processo de reconstrução, um novo comício da Frente Valquista foi realizado em Stuttgart. Subindo ao palco, na recém-reconstruída Adam Dressler Kampfbahn, a presença de Pettel incluiria notavelmente também os seus aliados mais próximos, em Wilhelm Victor Kohn e Heinz Göllung.
Falando contra a tirania do Tratado de Versalhes, muitos esperavam que este comício fosse mais um esforço governamental para unir novamente a Alemanha e o valquismo. Os problemas, no entanto, começariam em breve a fermentar. À medida que brigas verbais e confrontos entre combatentes valquistas ostensivamente aliados começaram a abalar o estádio após o discurso de Petel, com uma desordem apenas sendo suprimida pela rápida intervenção do exército na dispersão da multidão. Esta violência parece, infelizmente, ser uma manifestação. A manifestação de um novo conflito entre pioneiros e revolucionários. Liderados pelo aliado de longa data, Erich Rosichat, os pioneiros defendem um ideal de valquismo muito mais agrário e etnocêntrico. Porque eles são valquistas, então... Porque eles só não entram pra TST, que é exatamente isso. Os pioneiros defendem um ideal de valquismo muito mais agrário e etnocêntrico, encontrando apoio espiritual de Rudolf Jung, além de serem vistos como o menor de dois males pelo Reichswehr e pelos remanescentes leais à causa valquista. Os revolucionários, em contraste, partilham muito mais em comum com as próprias visões de Petel, com seus aliados Walter Stenz e Otto Strasser a ajudarem no que equivaleu a uma tomada da frente valquista pela facção de Petel. Embora poucos esperem que as suas diferenças realmente fervam num conflito aberto, a renovada divisão do movimento valquista já desencorajou muitos. A sério, mais desunião? Isso é interessante. Olha só a situação em que nós nos encontramos. Nós estamos tentando formar uma frente ampla entre o Partido Valquista e o Partido Comunista. Perfeito. Aliás, o Partido Nacional Comunista. Ok, tudo bem. Claro que esse governo vai dar certo, né? Ah, sim, temos uma balança de poder agora. Temos os revolucionários, de um lado, que reduzem ainda mais a minha estabilidade. Ah, esse pessoal aqui é melhor. Eu prefiro muito mais o pessoal desse lado aqui. Eles me dão mais poder político, eles reduzem o meu suporte de guerra. Que não é bom, mas também não é o fim do mundo. Conflito intervalquista. Com a morte de Dressler e a crescente marginalização do centro valquista, o valquismo viveu uma espécie de guerra civil teórica entre aqueles que desejam finalizar a sua viragem para uma visão de mundo revolucionária visando a queda do capital imperial global e aqueles que desejam trazê-lo de volta para uma visão de mundo que coloque a raça e a nação alemã firmemente no centro. O equilíbrio de poder entre os pioneiros e os revolucionários desloca-se lenta, mas seguramente, dependendo do que o governo escolheu focar em cada momento. Concluímos 0 focos que favorecem os pioneiros e 0 focos que favorecem os revolucionários. Consequentemente, o efeito será o seguinte. Ok. Entendi. Interessante. O que acontece caso isso vá totalmente para um lado ou para o outro? Eu suponho que me bloqueie de realizar algum foco. Vejamos. Olhemos com cuidado isso aqui. Tá, eu quero fazer isso. Isso é engraçado. Por que eu faria isso? Tudo bem, me dá mais slots de construção. Eu acho que esse não é o problema no momento. Política estatal anti-valquista. Quer dizer, política estatal valquista anti-cosmopolita. Tudo bem. Enquanto esse me dá... Esse permite que eu termine essa parte. Ok. Tá. O que você prefere? Mais 4 slots de construção? Ou
mais 10% de ataque e 5% de breakthrough para todos os Majors. Jogador, escolha. Bem, eu já fiz a minha escolha. Ok. Tá. Muito bem. Muito bem. Vamos lá? Opa. Sim. John Nance Garner, eleito presidente do ZEWA. John Nance Garner, presidente da Câmara e representante texano, foi oficialmente declarado o presidente inaugural dos Estados Unidos da América. Firme defensor de ações preventivas, Garner consolidou seu espaço dominando a política conservadora na última década. Embora esteja do lado favorável do debate conservador sobre as políticas de Theodore Roosevelt, sua postura pró-defesa... Pró-defesa? O que seria pró-defesa? Sua pró-defesa do quê? Sua postura pró-defesa de alguma coisa atraiu muitos outros conservadores ansiosos para ver um democrata alcançar o mais alto cargo do país. Já prometendo amplas reformas militares, muitos diplomatas mexicanos começaram a transformar a indignação em seu país contra o ZEWA por assumirem uma postura ameaçadora. Quando questionado sobre suas ações, Garner simplesmente declarou que nossas intenções só serão prejudiciais quanto as deles. Só serão tão prejudiciais quanto as deles. O que eu entendo disso é que parece que vai haver uma guerra na América. De novo. Ok. Boa sorte, México, que é valquista. O que torna essa situação estranha, porque agora Cruzub é valquista, o México é valquista. Claro. Ok. A verdadeira realpolitik. Encontramos. Encontramos-la. Aqui temos numa mesma aliança valquistas, socialistas libertários de uma variante um pouco diferente, ditadores militares e conservadores sociais. Os inimigos deles, valquistas e os Estados Unidos. Tudo bem. Você quer uma aliança melhor do que essa? Ainda não tem, não. Tudo bem. Ok. Mas bem, eu acho que tá bom por esse vídeo. É isso por hoje e até a próxima. Ah, sim, você existe. Acabei me esquecendo de você. Nós temos que ajudar alguém. O mundo... Eu acabei me esquecendo. Eu fiquei tão ocupado com a minha guerra civil que eu me esqueci que o mundo inteiro está tendo guerra civis também. Enfim, até a próxima.